Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo Fernandes. Para quem me conhece também, meu nome não altera por causa disso, mas hoje nós vamos estar relacionando matematicamente aquelas variáveis que nós estávamos discutindo: tempo, deslocamento, velocidade. E para nos auxiliar nesse processo, eu estou aqui numa esteira, tá bom? E nós temos nessa esteira descrito aqui essas variáveis: velocidade, que pode aumentar ou diminuir, tempo e distância. Pode parecer meio óbvio que eu vou falar, mas é importante a gente compreender isso, porque quando a gente for fazer os cálculos matemáticos, nós vamos ter menos dúvidas. Aqui, por exemplo, quando eu aumento a velocidade, é meio óbvio que eu vou estar me deslocando mais no decorrer do tempo. E que quando eu diminuo a velocidade, eu vou estar percorrendo menos distância no decorrer do tempo. Vamos aprender como fazer esse cálculo da velocidade média que você faz durante um percurso? Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar aprendendo a como determinar a velocidade média, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre velocidade média é que ela tem a ver com o percurso todo. Então aqui você tem um percurso e um carro que vai fazer esse percurso, da casa dele até a praia, tá bom? Então, é claro que vai ter momentos em que, durante esse percurso, o carro vai diminuir a velocidade, ou vai parar para abastecer, ou vai aumentar a velocidade, mas nós não estamos analisando a velocidade em um determinado instante. Nós estamos considerando todo o percurso e qual é a velocidade média do carro nesse percurso, tá bom? A segunda característica sobre velocidade média é aquilo que nós já vimos, que ela tem a ver com deslocamento e tempo. Então vamos pegar esse nome aí, velocidade média. As iniciais é V e M, tá bom? Se é V e M, nós vamos representar por VM. Olha essa relação. A velocidade média é igual ao deslocamento que o carro faz da casa dele até a praia, dividido pelo tempo que demora para ele fazer esse deslocamento. Então, por exemplo, digamos que a casa dele e a praia tem um deslocamento aí que ele vai fazer de 10 quilômetros. E digamos que ele faça esses 10 quilômetros em 1 hora. Então, a velocidade média vai ser o deslocamento, que é 10, dividido pelo tempo, que é 1. 10 dividido por 1 é 10. 10 quilômetros por hora vai ser a velocidade média desse carro. Tá bom? Então, vamos analisar agora essa questão da velocidade média, essa relação aí. Preste atenção nessas duas palavras, deslocamento e tempo. Quando um carro se desloca, quer dizer que ele está variando o espaço que ele está. Antes ele estava ali naquele espaço da casa dele, depois ele foi para o espaço da praia, tá bom? E o tempo ele está variando, ele está ocorrendo, ele está passando, tá bom? Enquanto o carro está se deslocando. Então nós vamos falar de variação. Aqui em cima, em relação ao deslocamento, nós temos uma variação de espaço que o carro faz e o tempo, variação de tempo, porque o tempo está passando. Eu coloquei essas duas palavras, espaço e tempo, em letra maiúscula para chamar atenção a elas, tá bom? Se você for parar para pensar, espaço em inglês é space, que começa com a letra S. E tempo é time, que começa também com a letra T. Então nós vamos, sempre que estiver falando sobre espaço, representar pelo S de space. E o Tzinho de time, para representar o tempo, tá bom? Então, nós temos uma variação de S, uma variação de posição de espaço, e uma variação de T, uma variação de tempo. Só que na física, quando nós vamos falar sobre variação, nós temos um símbolo que representa essa palavra variação. Então a gente já não precisa mais escrever variação, a gente vai representar por um símbolo. Tudo que varia
seja tempo, seja temperatura ou velocidade, tudo aquilo que vai mudar, nós podemos representar variação pela letra, ou melhor, por um símbolo. E esse símbolo é o triângulo. Nós chamamos isso de delta, que é a quarta letra grega. Então, sempre quando a gente for falar de variação, nós vamos colocar a letra grega aí. Então, se a velocidade média é uma variação de espaço dividido por uma variação de tempo, então a gente pode ter essa relação aí. A velocidade média é igual ao delta, triângulo, né? Que é a variação de espaço, que é o S, dividido pela variação, delta no caso, de tempo. Então, velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Então, aqui você vai ter o carro fazendo esse deslocamento no decorrer do tempo e a gente analisando essa velocidade média. Olha como isso é interessante. Não sei se vocês já pararam para analisar, por exemplo, o GPS. O GPS é um aplicativo que ele consegue determinar o quanto tempo é necessário para você sair de um local e chegar em outro local. Como isso acontece, pessoal? Isso acontece porque o GPS ele já tem uma noção do quanto vai ser o seu deslocamento para sair desse local e chegar no outro local. Então, digamos 10 quilômetros. Então, ele já tem esse dado. E aí ele consegue fazer um estudo de como é que está o tráfego, como é que está o trânsito, ele consegue analisar a velocidade média dos carros que já estão passando por aquele trajeto. Então, ele tendo o deslocamento e tendo a velocidade média dos outros carros que já estavam fazendo esse percurso que você vai fazer, então ele consegue determinar o tempo que você vai demorar para chegar naquele local. Olha como isso é interessante. Então, olha como essa relação ela nos ajuda a compreender, a prever algumas coisas. Então, você consegue determinar o tempo, porque você tem uma média da velocidade dos carros que estão passando no decorrer daquele deslocamento ali. Então, ele consegue te dar uma previsão. Interessante, né? Então, vem comigo.